A expressão viver de salário em salário ou viver no aperto é uma realidade para muitas pessoas quando se fala de finanças pessoais. Mas o que isso realmente significa? Esse conceito descreve uma situação financeira onde a renda de uma pessoa ou de uma família mal consegue cobrir as despesas essenciais do dia a dia, como aluguel, contas de serviços, alimentação, transporte e outros custos básicos. Ou seja, a pessoa está apenas conseguindo garantir o mínimo necessário para sobreviver. Nessa realidade, um pequeno imprevisto já pode se tornar um grande problema. E um simples atraso no pagamento de uma conta pode resultar em uma bola de neve financeira. Quem vive nessa situação, por mais que trabalhe duro, tem pouca ou nenhuma chance de economizar ou até mesmo de começar a pensar em investir. O pior de tudo é que essa realidade financeira torna a pessoa extremamente vulnerável. Qualquer perda de renda pode ser devastadora, pois ela não tem uma reserva para se proteger. Isso gera um estresse imenso, uma pressão constante para conseguir pagar as contas e sobreviver até o próximo pagamento. A falta de um planejamento financeiro adequado pode resultar em uma sensação de desesperança, como se a pessoa estivesse constantemente lutando para sair dessa espiral. Uma pesquisa realizada pela PwC em 2023, chamada Hopes and Fears, revelou um dado preocupante. 39% dos brasileiros afirmaram que não sobra nada ou muito pouco depois de pagar suas contas. Esse cenário nos leva a uma reflexão muito importante. Até que ponto temos controle sobre as nossas despesas? Existem gastos fixos, como moradia e contas de serviços essenciais, aluguel, água, luz, que não podemos simplesmente cortar. Podemos até tentar reduzir um pouco, mas elas vão continuar nos acompanhando todo mês. Por outro lado, há outros gastos que permitem um pouco mais de flexibilidade. Por exemplo, podemos diminuir os gastos com lazer, cortar algumas refeições fora de casa ou até cancelar assinaturas que quase não usamos. Porém, o que muitas pessoas não percebem é que elas acabam complicando ainda mais a situação financeira por tomar decisões erradas. É muito comum ver pessoas adquirindo bens, como um carro caro ou alugando um apartamento que consome grande parte da sua renda, sem pensar nas consequências disso. Essas escolhas impactam diretamente o orçamento, e muitas vezes as pessoas nem percebem o peso dessas decisões até estarem atoladas em dívidas. Para muitas pessoas, o grande obstáculo financeiro é o fato de que a renda mal cobre o básico. O salário fica restrito a pagar aluguel, supermercado e contas, e simplesmente não sobra nada para fazer qualquer tipo de reserva ou planejar o futuro. A realidade é que a renda de muitas pessoas não acompanha o aumento do custo de vida. Todo mês, o preço das coisas sobe, principalmente os preços dos alimentos, combustíveis e outros itens essenciais, mas o salário continua o mesmo. Isso dificulta muito a criação de uma reserva financeira. O salário mal cobre as contas do mês, quanto mais pensar em investir ou se preparar para o futuro. Se você pensa que isso é algo exclusivo de quem ganha pouco, se surpreenda. Uma pesquisa realizada pela fintech Z3 Salary Feeds revelou que a falta de dinheiro no fim do mês também afeta as famílias de classe alta. Mais de 55% das famílias que ganham mais de R$28 mil, o equivalente a mais de 20 salários mínimos, estão enfrentando dificuldades para fechar o mês. Esse fenômeno acontece porque o custo de vida aumentou de forma descontrolada, tornando cada vez mais difícil manter o padrão de vida. A inflação tem um papel fundamental nesse processo, pois ela faz o nosso dinheiro render cada vez menos, e a sensação é de que o dinheiro nunca é suficiente, não importa quanto se ganhe. No entanto, a questão não está apenas no quanto ganhamos, mas também em como administramos o que temos. A pesquisa revelou que 49% dos brasileiros não fazem um controle sistemático do orçamento, enquanto 29,3% fazem isso apenas de cabeça, sem um método confiável. Essa falta de organização financeira leva muitas pessoas a viverem no caos financeiro, sem conseguir ter um planejamento claro para o futuro. Muitas vezes, o problema não é a falta de dinheiro, mas a falta de controle sobre os gastos, especialmente aqueles com supermercado, lazer, alimentação fora de casa e até serviços de estética ou roupas e acessórios. Se não houver um controle eficaz, é fácil perder o rumo e acabar em uma situação financeira complicada. O fato é que essa dificuldade em organizar as finanças não é por falta de conhecimento. Muitas pessoas sabem o que precisam fazer, mas simplesmente não têm disciplina para registrar todas as receitas e despesas,
como mostrou a pesquisa. Outros simplesmente esquecem de anotar as compras feitas em dinheiro, já que essas não aparecem no extrato bancário, ou alegam falta de tempo para se dedicar a esse controle. Isso é mais comum do que se imagina. Muitas pessoas também evitam fazer um orçamento porque acham que será necessário cortar tudo o que gostam ou têm medo de encarar a realidade financeira. Mas, na verdade, não se trata de cortar tudo, e sim de organizar os gastos e encontrar um equilíbrio. Com um orçamento bem estruturado, é possível não só cobrir as necessidades do presente, mas também se preparar para o futuro. O segredo está em ter um planejamento que permita definir metas de curto, médio e longo prazo. Ao invés de viver apenas no modo sobrevivência, você pode começar a pensar em como economizar para realizar sonhos, comprar bens duráveis como um carro ou uma geladeira, quitar dívidas ou até investir para a aposentadoria. Fazer um orçamento não é apenas cortar gastos, mas é, na verdade, criar um plano de ação que te ajude a alcançar seus objetivos e viver com mais tranquilidade. É claro que imprevistos acontecem, e isso faz parte da vida. Emergências médicas, problemas com o carro ou com a casa, são custos inesperados que podem desestruturar até mesmo o orçamento mais bem planejado. Quando não temos uma reserva de emergência, acabamos recorrendo ao crédito ou a empréstimos para cobrir essas despesas, o que, em vez de ajudar, pode complicar ainda mais a situação financeira. Esse ciclo de viver no aperto pode nos deixar cada vez mais endividados, com dificuldades para poupar para o futuro. De acordo com uma pesquisa do Datafolha, 67% dos brasileiros não possuem uma reserva de emergência. E isso é mais comum do que a gente imagina. Todos já passamos por situações em que uma despesa inesperada, como uma emergência de saúde ou um problema com o carro, acabou desestabilizando tudo. Sem uma reserva, fica muito difícil lidar com esses imprevistos sem recorrer ao crédito, o que cria uma bola de neve difícil de controlar. Uma das saídas para quem já está no limite é aumentar a renda. Isso pode significar buscar outro emprego, lutar por uma promoção no trabalho ou procurar maneiras de fazer uma renda extra. Porém, é importante ter em mente que esse trabalho extra também exige esforço adicional. O ideal é que a maior parte dessa renda extra seja direcionada para a construção de uma reserva de emergência e para investimentos. A diferença entre o que você ganha e o que você gasta é o que permite que você tenha mais liberdade financeira e, consequentemente, uma vida mais tranquila. Com um orçamento bem feito, um controle de gastos eficiente e uma estratégia para aumentar a sua renda, é possível construir uma reserva de emergência e começar a investir para o futuro. Esse esforço vale a pena, pois ele representa o caminho para alcançar mais segurança financeira e, finalmente, deixar de viver apenas no modo de sobrevivência, podendo buscar uma vida financeira mais tranquila e estável.